Salve, salve nação! Passando por mais um vídeo do canal aí. Hoje com novidade aí que todo mundo já imaginava, a demissão hoje do Vitor Pereira, treinador, ex-treinador agora do Flamengo, né? E já é um costume dessa diretoria. Todo início de ano começa com o treinador, já no começo do ano já é demite. E novo treinador que vem para começar todo o trabalho novamente. Todo esse início de ano sempre, desde 2020, quando o Jorge Jesus saiu, é sempre a mesma história. Começa com o treinador no início do ano e em 2, 3 meses, 4 no máximo, tá mandando embora. Então agora essa foi a vez do Vitor Pereira e o Flamengo agora corre contra o tempo para conseguir um novo treinador. A preferência da diretoria é o Jorge Jesus. Mas Jorge Jesus, acho que todo mundo, não tá, acho difícil um rubro-negro que não aceitaria Jorge Jesus, né? Acharia a melhor opção, mas é muito difícil trazer Jorge Jesus. Tem 2 meses ainda lá de contrato com Fenerbahçe, né? E também ele está a 6 pontos do líder, está em segundo lugar, a 6 pontos do líder. Faltam 9 jogos, então há a possibilidade. E também tem a Copa da Turquia lá, que ele está nas semifinais. Então ele tem chance de títulos lá, é muito difícil ele sair nesse momento de lá. A outra segunda opção é Sampaoli. Sampaoli é a segunda opção. É um excelente treinador, um treinador completamente diferente de Jorge Jesus. Fez um bom trabalho no Santos em 2019, em 2020 fez um bom trabalho no Galo. E agora, nesse momento, está desempregado. Inclusive, mora no Rio de Janeiro. Está morando no Rio de Janeiro. Então, é a segunda opção. Tem muitos falando aí do jornalista, né? A torcida do Flamengo não quer saber de Tite, né? São os jornalistas que estão falando. Pelo amor de Deus, trazer Tite, não, aí não. Aí é acabar com o ano de vez. Mas, enfim. Temos aí essas duas opções. Jorge Jesus, que também é a minha preferência. E correndo por fora aí na segunda opção, Sampaoli, né? Separei um corte com o pessoal falando desse momento do Flamengo e deixar vocês ver com o vídeo. Bom, Mauro César Pereira, seja muito bem-vindo. Você pediu para chegar atrasado hoje para fazer essa apuração. Sempre é mais importante para a gente a informação. O que falar para o torcedor rubro-negro nesse momento, Mauro? Jorge Jesus realmente deve vir para o Flamengo ou é muito difícil, na sua opinião? Bem, boa tarde a todos aí. Peço aí desculpas pelo atraso, mas por motivo de força maior, né? Porque essa notícia oficial, ela saiu por volta de 11 horas, né? Quando as redes sociais do Flamengo oficializaram a demissão do Vitor Pereira, né? Como eu dizia aqui ontem, né? Tinha gente disputando para ver quem dava a primeira notícia, que é mais ou menos o seguinte, ó. Amanhã o sol vai nascer. Todo mundo sabe que vai nascer o sol. Tem notícia nenhuma, né? Em algum momento o Vitor Pereira vai ser demitido. Todo mundo sabia. A questão era como, quando, quem vem, etc. Bem, demitido o técnico, aliás, é até importante frisar, ainda, ao contrário do que tem sido dito, inclusive até eu estava trabalhando com essa informação, apurei agora que não, na verdade, nem houve conversa ainda com o Bruno Macedo, com qualquer representante do técnico português, sobre o pagamento da multa, que gira em torno, na verdade, de 8 milhões de reais, fora o que ele já recebeu. Por isso deve dar em torno de 15. Acho que é o montante total. A informação que me deram agora que ele recebeu de salário? Não, é de salário, luva, não sei. Falam em 15. O que eu apurei agora, com uma fonte importante do clube, que são cerca de 8 milhões a serem pagos. Eu vou tentar detalhar mais isso no decorrer do... Acabei de pegar essa informação agora no elevador, subindo aqui. E, bem, o Bruno Macedo, que é o representante do Vitor Pereira e também do Jorge Jesus, não era do Vitor Pereira, passou a ser justamente quando foi para o Flamengo. Ele deve chegar em 3 dias, ou seja, lá para sexta-feira ao Brasil, e aí eles vão começar a conversar. Foi igual com o Paulo Souza. Eles demitiram e depois foram resolver. É óbvio que o técnico português está numa situação muito confortável para negociar, porque ele foi demitido. O próprio comunicado na rede social do clube é uma demissão, né? Você está comunicando publicamente que o cara está fora. Então, a rescisão foi unilateral. Obviamente, ele tem aí o direito de exigir integralmente aquilo que o contrato reza e, obviamente, vai fazê-lo. A questão aí é como vai pagar e tudo. Sempre tem uma conversa. Paga à vista, paga parcelado, paga tantas vezes. E como o próprio Bruno Macedo tem boas relações com o Flamengo, vide Jorge Jesus, agora Vitor Pereira, eu imagino que isso não vai ser muito complicado. Complicado é que é dinheiro que o Flamengo fica pagando de multa. Acho até que na contratação do Vitor Pereira, como ele não saiu assim super em alta no Corinthians, apesar de o Corinthians propor renovação,
queria ficar com ele, houve quase Esperou até o final. uma comoção, né, e tal, embora tenha feito um trabalho, irmão do presidente, aquela coisa toda, embora o trabalho dele não tenha sido mais do que razoável, né, no ano passado, até eu dizia aqui, insisto, foi aquém daquilo que deveria ser, eu pelo menos esperava, ele não estava surfando uma onda assim de sucesso. Então acho que o Flamengo poderia tê-lo convidado, eu te ofereço uma condição de trabalho melhor, que eu tenho condições de te dar jogadores melhores, eu vou te pagar em dia, que eu só pago em dia, vou te pagar um bom salário, mas a multa vai ser baixa. Vou te pagar de multa, só 2 salários. Um salário, sei lá. Como o Flamengo fazia no começo. No começo da gestão dessa equipe, ainda quando era o Bandeira de Melo, era sempre assim, multas baixas. O próprio Mano Menezes, quando saiu, ele pagou acho que 2 salários ao Flamengo, que era uma coisa bilateral, né? Olha, eu te mandei embora todos 2 salários. O Flamengo fazia esse tipo de acordo. Uma vez um dirigente me falou uma coisa assim: ô Mauro, o que é mais comum? O técnico pedir demissão ou o clube demitir o técnico? O clube demitiu o técnico, é muito mais rotineiro isso. Então, por isso que a gente trabalha com multas baixas, porque é muito mais fácil a gente demitir do que o cara pedir o boné. Isso, do ponto de vista do clube, fazia até um certo sentido, né? Não estou dizendo se é certo ou errado, eu estou só passando uma informação. E não tem sido assim. A multa é alta, vão ter que pagar. Eles entendem, embora também não concorde com isso, eu estou passando só informação, por favor, não entenda isso como opinião, que se o clube depois tem sucesso e ganha competições e corrige o rumo, esse dinheiro se dilui no faturamento que aumenta muito. Vídeo ano passado. Saiu o Paulo Souza, deu certo com o Dorival, prêmio de Copa do Brasil, prêmio de Libertadores, arrecadação, aumenta sócio-torcedor e tal, valoriza jogador, como o João Gomes, aí vende jogador. Então, de fato, esse valor fica pequeno, entre aspas, dentro do bolo do dinheiro que você pode ganhar. Mas é sempre um risco, você pode não ganhar nada. Com o Renato Gaúcho na demissão do Rogério Ceni, não ganharam nada. Então, é quase um cassino, né? Você está arriscando na roleta ali para ver o que acontece. O Flamengo, como eu disse ontem, ele precisa de um não do Jorge Jesus para dar calma para a torcida. Embora isso não vá funcionar, porque o Jorge Jesus disse não em 2021, quando os caras foram lá na casa dele conversar com ele em Lisboa, antes de contratar o Paulo Souza. E depois, também, no ano passado, fizeram outra vez uma pequena sondagem, mas não havia possibilidade, já estava no Fenerbahçe, numa dessas intermináveis trocas de treinador. E é o que eles vão fazer de novo, vão de novo atrás do Jorge Jesus para ouvir o não. Eles sabem que vão ter o não. Eles vão ter o não do Jorge. O Jorge Jesus não vai sair do Fenerbahçe. Ele está a 10 jogos de terminar o campeonato. Ele tem 6 pontos para o Galatasaray. Há uma semana ele estava com a corda no pescoço, muito perto de ser demitido, justamente pela derrota vexatória que o Besiktas impôs ao Fenerbahçe com 10 homens. Estava 1-0 para o Fenerbahçe. Foi expulso o Wellington, ex-zagueiro do Flamengo. O Besiktas ficou com 10. 6 minutos do segundo tempo. Com 10 homens, o Besiktas, na casa do Fenerbahçe, fez 4-1. É parecido com o Fla-Flu, né? Aí no final, o Fenerbahçe descontou, terminou 4-2. Ele quase foi demitido. Ele estava pela bola 7. Mas na quinta-feira tinha o jogo da Copa da Turquia. Aí aquela história, pô, manda embora agora, tem um jogo, valia a vaga na semifinal. Mantiveram, ganhou, foi a semifinal. Tem 4 semifinalistas, obviamente, nenhum deles é Galatasaray, nenhum deles é Besiktas. O Fenerbahçe, times de menor expressão. Então, em tese, é até um favorito, está perto de ganhar um título. Há 5 anos sem ganhar nada lá, o presidente está louco por uma taça. O presidente é muito rico também. É o mais rico da Turquia, então ele está louco por um troféu. E o Jesus também está louco por um troféu, porque ele não ganha nada desde que ele saiu do Flamengo. Então, os dois precisam de um título. Claro que a Copa da Turquia não tem a importância que tem um campeonato turco, mas é uma possibilidade. E no campeonato, como faltam 10 rodadas, e eles venceram ontem, eles agora voltaram a pensar, bem, são 6 pontos para o Galatasaray. Tem um confronto direto. Se vence, cai para 3. Uma derrota do Galatasaray, não estamos na briga. É parecido com o Arsenal e o Manchester City, que agora o Arsenal empatou no final de semana com o Liverpool. De novo, o City passa a depender só dele para alcançar, porque tem um confronto direto. Então, ele tem aí 2 meses quase de trabalho, que o dia 28 de maio é o último jogo, e está em 2 frentes. Ele não vai sair. Ele não vai sair. Mas ele vai mandar sinais que sai, porque ele joga muito bem esse jogo. Nossa. Então, na imprensa de Portugal, por exemplo, hoje tinha lá informações de que há uma proposta de renovação de contrato. Na Turquia, o que fala é o contrário. Que ele ia ser demitido semana passada e ganhou uma sobrevida, justamente pela vitória na Copa da Turquia, e ontem ganhou o jogo também fora de casa. Então, mantém ali respirando quase que por aparelhos no Campeonato Turco, mas com chances reais de ganhar a Copa, então ele pode ganhar um troféu pelo menos. E está em 2 frentes. Então, por isso, ganhou aí um pouco mais de tempo, porque a derrota do Besiktas quase gerou uma demissão do Jorge Jesus. E como tudo passa pelo presidente, o que eles dizem lá é que as decisões são muito assim, passionais. Parece futebol brasileiro, né? Quando tem lá um mecenas, um dono, um presidente que manda em tudo. Ah, manda embora, manda vir, agora troca. Meio Abramovich também na época do Chelsea, vai decidindo. Não mandou embora, ficou. E ele ontem até deu declarações lá também para o presidente do time turco, do Fenerbahçe. Então, assim, ele não vem agora. Ô, Mauro, mais uma pergunta. Ele não vem agora. Porque a chance multa rescisória é baixa? Não, porque falta pouco tempo. O problema não é a multa. A multa não é problema. O problema é que ele não vai voltar. Eu duvido que ele vá largar, a não ser que o cara do Fenerbahçe fale assim, olha,
Eu tô quase te mandando embora, tô de saco cheio de você. Não adianta você puxar o meu saco Você aqui. não acha que é muito mais para ele? O Jorge Jesus falando que o presidente pediu que eu pensasse melhor. Quer dizer, Se ele fica ou se ele sai. Onde saiu isso? Onde saiu isso? na imprensa portuguesa. Opa, bingo, né? Mas você não acha que é muito melhor para ele o Flamengo que o Fenerbahçe? Para ele. A questão é o seguinte, Jesus. a questão é o seguinte, ele está perto de ganhar pelo menos uma taça, ele não ganha nada desde então, e ele está na Europa, gente. É isso aí. Ele está na Europa. É um título para um time europeu. Moeda também, não? A moeda também. E os salários dele lá, segundo o pessoal lá da Turquia, é uma coisa assim colossal, que é dinheiro livre de imposto, assim. Você acha que ele não vem agora? Pesado. Ou você acha que... Eu acho que depois do campeonato ele viria, mas são 2 meses, não dá para o Flamengo ficar 2 meses com o Mário Jorge treinando um time. Até lá, 8 rodadas do Campeonato Brasileiro, sei lá quantos jogos da Libertadores, já pode estar eliminado da Copa do Brasil. Quinta-feira vai ser o técnico do Sub-20. Então, assim, o Flamengo não pode esperar. É igualzinho a situação do Paulo Souza. Quando o Paulo Souza foi contratado, antes foram ouvi-lo. Ele falou que não podia largar. Isso aí não sou eu que estou dizendo, não. Foi dito pelo João de Deus na coletiva e na nota oficial do Benfica. Vou cumprir o meu contrato. Ou seja, agora não dá. O Flamengo não podia esperar o meio do ano, ficar 6 meses com quem? Ninguém lá de técnico. Tinha que contratar alguém. Aí foram atrás de outro técnico e contrataram o Paulo Souza. Não estou aqui dizendo se foi certo ou errado contratar o Paulo Souza. Estou dizendo que só contrataram o Paulo Souza porque o Jorge Jesus não quis vir. E naquele momento, ele estava prestes a ser demitido pelo Benfica. A crise era grave. E ela se concretizou dias depois com 2 derrotas para o Porto. Uma pelo Campeonato Português e outra pela Taça de Portugal, até aquele famoso jogo que o Marcos Braz aparece lá na cabine, todo sorridente, na cidade do Porto, vendo o time do Jorge Jesus apanhar dentro de campo. Aquilo até criou uma animosidade de repente. Aí ele volta ao Brasil depois no Carnaval, tem aquela história lá da entrevista, que para mim aquela entrevista está falando com o jornalista, não está pedindo off, está falando o quê? O Renato Muniz Prado publicou, aí foi no programa de televisão, enfim, várias aparições e várias declarações. Veio aqui com o lança-chamas, não com o extintor. Então, a chance do Jorge Jesus, isso é informação. Os dirigentes vão tentar. Se, para surpresa geral, ele falar, tá bom, eu topo, paga a multa, eu vou amanhã para o Rio de Janeiro, já dou treino depois de amanhã. Eles vão pagar o que for pelo Jorge Jesus? Eu acho que, assim, o que for, eu não posso afirmar, né, o Filhaço? Porque o que eu digo é o seguinte, a gente sabe que vai ser vão caro. pagar, claro que vai ser caro, vai enfiar a faca e mandar. Ele vai pedir tudo, vai pedir o CT. O mesmo salário de Assim, eu acho que pode Não, acontecer. mesmo salário de lá, eu acho impossível. Eu acho que pode acontecer. Existe uma resistência do Landim que já está engolindo esse sapo. Não está engolindo porque o sapo não foi servido, mas o sapo ele já está preparando a garganta para engolir. Porque o Landim ele tem aí uma resistência ao Jorge Jesus. Assim, o Landim tem vários defeitos, mas aí eu acho até que ele tem essa dose de razão, pela maneira que ele saiu do Flamengo. O Flamengo fez um esforço para renovar com ele no meio da pandemia, no começo da pandemia de 2020, renovou o contrato. De repente ele chega e fala que vai embora. E ele manteve durante todas as finais do Carioca, né? Flamengo e Fluminense também, né? Todo ano tem sido Flamengo e Fluminense. Ele não dizia nada do que ele ia fazer. Nem o staff dele, a equipe dele, sabia. Pessoas que trabalhavam com ele, os portugueses, da equipe, 6 caras que eram na equipe dele, alguns colegas lá no Rio, assim, que tinham mais contato, e tinham esses caras assim, tem um cara do WhatsApp, conversa, cara, vai embora, não vai. Ele não fala para ninguém, nós não sabemos. Por exemplo, aluguei apartamento novo aqui no Rio, está arriscando ter que alugar, devolver, porque pode ser que eu vá embora, se ele for embora eu vou também. O outro arrumou uma namorada, de repente, lá, o cara solteiro, tá com a namorada nova e tudo, pô, é que eu faço? Talvez tenha que terminar o namoro, porque a mulher mora aqui, eu vou voltar para Portugal, esse homem vai me levar embora. Porque é assim, o técnico leva a equipe, a não ser que o cara queira romper. Ele fala, não, vou ficar por aqui sem emprego, sem nada. E é difícil, o cara trabalha no vácuo do treinador. É assim que funciona. Então ele não falou para ninguém. E na última hora ele falou, estou indo embora. Então o Flamengo não conseguiu. Ele poderia ter preparado, olha, eu estou inclinado a aceitar. Questão pessoal, eu estou muito isolado aqui, pandemia, minha família não pode vir visitar. Ele já tinha na época 60 e poucos anos. Era o grupo de risco maior, né? Início da Covid, gente, não tinha vacina, não tinha nada. Eu não posso ir na rua, eu fico sozinho no apartamento, estou ficando deprimido, ficou aquele tempo todo sem poder treinar. Pode ser, ele teria argumentos. Mauro, mas o Flamengo efetivamente só trabalha com o nome dele hoje. Não, vou chegar lá. Estou tentando explicar porque eu estava ouvindo o programa e eu estou vendo que ele está muito ansioso, não quero. Tá, vai no aeroporto, já falou. Para passar mal. Mas se vê a cor da camisa, Não, mas agora... Ele falou que a cor da camisa é você matou. Ele pode passar mal. Não, mas eu quero até falar, a gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Ô Mauro, o que eu quero falar é para a seguinte, Turquia pegar ele. que também é cômodo para a diretoria do Flamengo falar que vai ouvi atrás você falando, né? e ir de uma assim, forma que sabe que ele não vai aceitar. Vamos ser diretos. Eles foram atrás em 2021. Eles foram na casa do cara, conversaram com o cara e eles confirmaram. O João de Deus fala. O Jorge esteve ontem. O Jorge esteve ontem com os nossos amigos do Flamengo, com o consentimento, autorização, o conhecimento do Rui Costa, presidente do Benfica.
E foi dito a eles que não, nós vamos cumprir o contrato, nós vamos embora. Horas depois dessa declaração, numa entrevista coletiva que foi dada pelo João de Deus, porque o Jorge Jesus estava suspenso, então foi auxiliar, que nem foi domingo, o Fernando Diniz não deu entrevista, foi auxiliar, porque estava suspenso. A entrevista pré-jogo. Sai uma nota oficial do Benfica, confirmando tudo que foi dito pelo profissional, ou seja, Benfica, Jorge Jesus, confirma. Por que fizeram aquilo? Porque já começou um burburinho lá, o Jesus vai embora, vai voltar para o Brasil. Aí tentaram, e encerrou ali o assunto. Foi um erro da diretoria. Aí no dia 20... Foi um erro da diretoria. Então, ficaram dando entrevista em Portugal. Não, aí é outra. Vão fazer tudo discretamente também. Isso aí é a coisa que veio depois. Sim, jogaram. Aí veio, mas que eles procuraram. Não, o modus operandi eu não concordo, mas que eles foram lá e foram atrás dele, foram. Ele não quis, é um direito dele, cara. Você não viu? Não, eu quero terminar aqui. Mas ele já estava para ser demitido, como acabou acontecendo. Os 2 jogos com o Porto eram muito ameaçadores para o Benfica, porque o Porto vinha muito melhor que o Benfica e ele já estava pela bola 7, até porque quando ele volta para lá, ele já encontra resistência de grande parte da torcida do Benfica, que até os não engole por ele ter ido para o esporte posteriormente. Então ele não aqui ele é quase unanimidade entre os rubro-negros, poucos têm resistência, por alguma razão, Jorge Jesus. Em Portugal já não era assim, agora mais ainda. Muita gente não gosta dele. Então ele já tinha essa má vontade de muita gente para com ele, e a situação era de quase uma demissão. Então, eles procuraram de fato. E agora vão fazer de novo esse movimento. Vão falar com o Bruno Marcelo, deve estar falando nessa hora. E vão ouvir a resposta. E é provável que ele diga, olha, eu não posso ir antes de terminar aqui a temporada. Tudo indica que o Flamengo trabalha já sabendo que deve ouvir esse não. Como eu falei ontem, ele quer o não para falar, olha, gente, eu procurei o cara não quer. Agora ele pode ficar vazando para a imprensa de Portugal, para alguns amiguinhos aqui ou ali, que não, eu amo o Flamengo, eu vou quando eu quiser e tal. Acredita quem quiser. Né? Até porque quando você vaza informação por amigos, né, é porque você está querendo passar uma versão conveniente para você. Só trouxa acredita, sinceramente. Porque é evidente que, o cara está tentando manipular a informação e manipular a opinião pública. Isso é uma coisa óbvia. Você está tentando o quê? Jogar uma isca para o pessoal pensar, né, como depois, muita gente até hoje não aceita a informação de que foi procurado pelo Flamengo quando o próprio Benfica e o auxiliar dele disseram que tiveram a reunião. E ele não quis vir e é um direito dele. Tá? Agora, não sendo ele, o nome é Jorge Sampaoli. Não tem Tite, não tem outro nome. O nome número 1, só vão para outro nome se o Sampaoli não acertar com o Flamengo. Eles vão atrás, eu diria o seguinte, eles já vão atrás dos 2 a partir de agora. Com a demissão do Vitor Pereira, juntos, eles vão procurar um já sabendo que deve vir ou não, e já vão começar a conversar com o outro. Então, o Jorge Sampaoli, na minha visão, é o nome factível. Está livre do mercado, tem uma casa em Búzios, gosta de morar no Rio de Janeiro, é quase um brasileiro que não fala português, porque já treinou 2 times aqui, então... O Landim gosta. O Landim gosta. Mauro, que terá uma multa gigante também ou não? Aí eu já não sei, né? Mas é seu contrato. Aí vira adivinhação. Mauro, preciso voltar aqui para a Rádio Jovem Pan em 2 segundos. Estamos de volta, De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Mauro César falando sobre a situação do Flamengo nesse momento. Pode ver. Então, o Fausto perguntando sobre a multa. Eu não sei, porque eles nem sequer conversaram sobre o contrato. Não, eu digo isso que é cômodo um cara do tamanho de São Paulo, que é... Mas se os dirigentes tiverem a cabeça agora, eles vão tentar uma negociação diferente, porque o São Paulo também foi demitido do Sevilha, ganhou uma multa milionária, ele não está também alta. É isso que o Flamengo também não está sabendo negociar bem. Porque, assim, o clube para o Vitor Pereira era uma oportunidade tremenda. O Vitor Pereira não ficou no Corinthians, gente. Não foi porque o Corinthians não queria, o Corinthians queria. Porque ele sabia que a chance do Corinthians era pequena de competir com o Palmeiras e com o próprio Flamengo. Porque o Corinthians não poderia dar jogadores a ele, como ele gostaria. Por isso que ele não ficou a história da sogra, a historinha do Boitatá. O site Meu Timão publicou isso em novembro, antes dele sair. Que ele não deveria ficar justamente por conta dessa questão, que ele queria mexer no elenco. O Corinthians não queria fazer mudanças que custam dinheiro, tem que rescindir contrato e tal, de jogadores antigos no clube, e contratações, não poderia fazer também. Então, o Flamengo, para ele, era uma tremenda oportunidade. Poderiam ter feito um contrato que protegesse mais o clube, sabendo do risco de ser mais um fracasso, especialmente pelo que acontece ali, como foi com o Domenech e Paulo Souza. Você viu que saiu ontem, né, hoje é terça, que o Norte Forest pode querer o São Paulo, ao mesmo tempo que o Vitor Pereira é demitido e... essas coisas sempre surgem, né? Ano passado no Chelsea, o Abel Ferreira. Não, você leu isso, que quando o Vitor Pereira perde o título, o Flamengo perde o título, já cogitou a saída dele, todo mundo só esperava um momento. Aí, eu já vi ontem, comecei a ler, North Forest quer o São Paulo, que pode ser um nome que o Flamengo possa estar interessado. Sim. Pode ser coisa plantada também, né? Para valorizar mais ainda. Isso acontece o tempo todo. Agora, o nome factível é o São Paulo. O São Paulo também não está numa condição que ele, acho eu, né? Ele não está empregado, ele está na pista. Então, acho que eles podem fazer uma negociação, se tiverem a cabeça no lugar minimamente, ao contrário das bobagens que eles têm feito. Né? Agora, tem o seguinte, acho que esse é o grande problema.
O Sampaoli tem um perfil também muito arrojado. Total, eu falo Ele é um isso. técnico, ele mexe no elenco, ele muda o sistema de jogo. briga, ele pede a contratação. torcida do Flamengo não gosta de 3 zagueiros, que não gosta de 3 zagueiros. Ele põe 3 zagueiros, ele mexe no sistema, ele muda de posição. Agora, Mauro, qualquer técnico sabe da paixão do Flamengo pelo Jesus. Qualquer técnico. Você não acha que qualquer treinador, inclusive o São Paulo, pensa isso hoje? Daqui 2 meses o fantasma está livre. eu acho que os caras confiam no taco deles, né? Acho que é bem isso. O cara fala assim... Confia no sentido de multa. Não, eu acho que o técnico confia neles. Eles têm autoestima. Eles acham, não, eu vou fazer um trabalho bom lá e vão esquecer o cara enquanto eu estiver lá. Daqui 2 meses Não, é sim, um problema. eu acho que assim, geralmente esses técnicos assim, eles têm autoestima. Os caras não acham que vão fracassar, eles acham que vão dar certo. E o problema do Flamengo todo é o quê? Ele contrata um técnico com uma mentalidade diferente, que vai chegar para fazer uma mudança mais profunda. O Vampeta deve ter trabalhado com vários técnicos de perfis diferentes. Tem uns caras que chegam e mudam tudo. Agora, se o grupo de jogadores ele tem uma força tal que ele pode resistir a essas mudanças e os dirigentes são coniventes e paternalistas, não tem Guardiola que dê jeito, amigo. O cara vai chegar lá, Isso é um problemão. não vai ter saída. Eu gosto de citar o caso do Guardiola, porque o primeiro ano do Guardiola no Manchester City foi ruim. Ele não brigou por título nenhum. Porque ele herdou aquele elenco. Pro ano seguinte já saiu uma barca. Levou Yaya Touré, É, saiu os argentinos lá, que tinha aquele lateral direito lá. o Zabaleta, Zabaleta foi Clichy, Sanhado, esse cara foi embora. Aí chegou a turma, o Nasri, foi todo mundo embora, chegaram os caras que ele queria, e aí ele começou a sua escalada de sucesso lá no futebol da Inglaterra. Quer dizer, primeiro ano foi assim, depois a coisa começa a mudar. Essa temporada o Cancelo era um destaque já há 2 anos, foi embora. Melhor Jogador do time. do City na temporada passada. Então, algum problema ali interno houve, que eu desconheço qual tem acima, claro que Vão se houve. enfrentar hoje, daqui a pouco. Exatamente, aí foi pro Bayern, ele mandou embora. Porque o cara tem força para isso. Então o jogador já sabe que se não rezar a cartilha ao técnico, é o que acontece no Palmeiras hoje. Algum jogador do Palmeiras vai ousar desafiar o treinador? Não tem a menor chance. Qualquer um deles não tem a menor chance. Vai espirrar. E eu acho isso certo. Se o cara faz um bom trabalho, o cara é competente e está comprovadamente fazendo o bem do clube, porque está levando a conquistas, a vitórias, não é um jogador ou dois que pode derrubar um trabalho consistente. Agora, como é que você faz um trabalho consistente se o que os jogadores fizeram no domingo passado foi uma vergonha, né? Vamos falar português, claro, né? Uma vontade tremenda. Aquilo ali, em 8 dias, eles jogaram iguais. O mesmo sistema de jogo, jogaram de uma forma completamente diferente. Tem uma entrevista do Fabrício Bruno na televisão, na saída, né? Na transmissão, e que é muito claro, ainda fala assim, não foi isso que o técnico mandou fazer, ou preparou para isso, ele está jogando. Quer dizer, alguns jogadores, é como se alguns não tivessem muito afim e alguns estivessem. Ele é um que está sempre afim, foi até eleito para a seleção do campeonato. Fez uma boa temporada. É curioso isso. Ele elogiou o técnico. O Piton foi abraçar o Vitor Pereira lá no banco do Flamengo, no primeiro Vasco-Flamengo no Maracanã. O Vasco venceu por 1-0 o gol do Puma Rodrigues. E os jogadores que estão no Corinthians, alguns foram até barrados, reclamam do técnico. Então, quando a gente vê jogador falar também muito de técnico, tem muito do contaminado, às vezes, pelo pessoal. Pô, esse cara me deu oportunidade, esse cara me barrou. É evidente, gente. Também tem. A gente não pode ser ingênuo de achar que tudo é falado de coração aberto e com pureza. Não, as pessoas... É natural até do ser humano. Você tem uma mágoa com um cara que não te deu chance, você tem agradecimento ao cara que te deu oportunidade. Mas é muito difícil o Jorge Jesus. E eles vão correr para ter o São Paulo agora. Mas vão procurar o Jorge Jesus, até porque eles precisam do não, de preferência documentado em cartório, para poder botar assim no site e falar assim, ó, ele falou não, entendeu? Não, mas eu acho isso legal, porque foi o que eu falei. Também não adianta ir atrás querendo levar o não. Porque tem isso. São as duas vertentes. Mas eles queriam 2021. Ou eles resolvem o problema deles. Você acha que eles querem hoje? Hoje você acha que eles querem? A questão é dobrar o Landinho. Pelo que eu sei... Que é errado. O Landinho não pode botar a vaidade dele, o orgulho... acima do Flamengo. Mas pelo que eu sei, como eu falei, o sapo não foi servido, mas ele está pronto para engolir o sapo. Porque ele sabe que se o Jesus volta, dá paz para ele. Mas pro Landinho, dá paz para o Marcos Braz. O São Paulo ou o Jorge Jesus? Pro Landinho, se ele puder falar, o São Paulo. Ele talvez prefira o São Paulo, mas ele sabe que o São Paulo não vai garantir a ele a tranquilidade que o Jesus vai garantir. Então o Jesus é mais conveniente, evidentemente. Se o Jesus pudesse assumir hoje, aceitar hoje, chegar aqui amanhã ou depois de amanhã, seria o mundo ideal. Aquela história, porra, eu tenho uma coisa mal resolvida com esse cara, eu fiquei chateado. Eu acho até que ele tem razão, como eu falei. Nesse episódio tem razão. Acho que o São Paulo não agiu bem nessa dele. Não, o Jorge Jesus. O Jorge Jesus. Ele deveria ter feito de uma outra forma. Especialmente por ter falado, falar numa sala fechada, olha, eu vou até o final do Carioca, tem esses jogos com o Fluminense. Mas eu estou propenso a aceitar o convite do Benfica, o presidente é meu amigo,
Luiz Felipe Vieira na época. Eu pretendo voltar, eu estou aqui sozinho e tal, minha família está lá, sei lá, por alguma razão. Então, prepare-se, que aí o Flamengo já começaria a pensar numa saída. E outra coisa que ele fez que eu achei muito errada, ele poderia voltar para Portugal, começar a planejar o Benfica e deixar a equipe dele aqui um tempo. O Flamengo ficou 3 semanas, 22 dias, para ser mais exato. Sem comissão técnica, sem ninguém, porque ele levou todo mundo. Podia deixar o pessoal dele aqui trabalhando no Brasil, sendo remunerados, evidentemente, e ele ia para lá, porque no início do trabalho não tinha elenco, estava todo mundo de férias, não tinha o que fazer lá. Ele levou todo mundo embora. Então isso gerou um hiato, e aí o desespero na busca por um tempo foi que nasceu o Domenech Torrente. Porque ninguém queria vir para o Brasil também. Era a pandemia, aquela coisa toda. Os números do Brasil eram muito graves e tudo mais. O Carlos Carvalhal queria vir, não veio por conta disso, porque ele tem até um filho que tem um problema de saúde, não poderia vir para o Brasil. E aí veio a aposta do Domenech Torrente. Então tem uma série de coisinhas ali na série do Jesus que deixaram arestas, que acho que seriam aparadas pela popularidade dele com a torcida, que traria tranquilidade. E ele vira o grande escudo, que é tudo que o dirigente quer é um escudo, né? Alguém acha que o Marcos Braz quer que o Vitor Pereira desse errado? Não, quer que dê certo. Por quê? Se esse cara vai bem, ninguém me enche o saco. A mesma coisa vale pro Spindle, vale pro Landim, vale para todo mundo. Agora, só uma informação para corrigir aqui, tá? Falei de novo aqui com a fonte, ela se corrigiu, foi lá verificar lá os alfarrábios, né? A multa não é de 8, é de 15 milhões, tá? Então, a multa é de fato de 15 milhões. Mas não existe nenhuma cláusula de 90 dias, 100 dias, não. 15 milhões. A multa é essa, que é em cima o cálculo feito em cima da duração do contrato. O que falta? Que nem é mais ou menos a do Jesus, é o que tudo indica lá no Fenerbahçe. Então, o Flamengo vai ter que pagar a ele cerca de 15 milhões de reais pela rescisão antecipada. Ô, Mauro, e daqui a 3 dias perguntas. eles devem começar a conversar sobre como vai ser pago isso, se é à vista, se é parcelado, se é no cartão de crédito, se é no Pix, sei lá como. O Flamengo anunciou a demissão do Vitor Pereira, o que todos esperavam. Aconteceu oficial. Agora, o assunto já está direto no substituto. Quem comandará o Flamengo na sequência da temporada? E para falar sobre isso e outros assuntos, aqui são eles. Ronaldo Soares. Tá triste, E aí? Tá triste, né, Rona? Bi, vou te falar uma coisa. Eu tô